Porque quando o pai se educa, meu irmão, quando o pai ele é espiritual, quando ele absorve a palavra de Deus, ele vai dar aquilo que ele tem. Porque você só vai conseguir dar para o seu filho o que você tem. Você só vai conseguir dar para sua esposa aquilo que você tem. Muitas pessoas se casam para ser feliz, mas poucas encontram a felicidade dentro do casamento. Se você colocar dentro do seu casamento amor, perdão, tolerância, você vai poder tirar isso para a sua própria felicidade. Mas se você colocar dentro do seu casamento violência, agressão, hostilidade, você vai ser um instrumento do inimigo dentro da sua casa para infelicitar, destruir o seu casamento e a sua família. Você quer ser feliz com a sua família? Quer dar um exemplo bom para os seus filhos? Ame a sua esposa, ame a mãe deles. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, que fará uma diferença grandiosa dentro da sua família. E estamos com um versículo, está em Mateus capítulo 3, no versículo 8, que diz: produzir frutos dignos de arrependimento. É noite de frutificar na presença de Deus. Acredite. Diz assim a palavra do Senhor: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também agradecer os formandos, né? Todos os homens que se formaram, que estão se formando hoje, recebendo seus certificados. Esses homens de Deus que decidiram aceitar esse desafio de fazer esse curso. Cadê os homens? Levanta a mão assim, os homens, os machos. Isso, os machos mesmo. Tem homem aí, irmãos? Não tenha dúvida não, hein? Homem com H maiúsculo. Isso, aleluia. Homens com bravura. Meu irmão, porque nós estamos em extinção. Quem crê nisso? Nós estamos igual a arara azul, mico-leão dourado, lobo-guará. Essa raça, irmão, está em extinção. Nós estamos vivendo um momento de crise de liderança masculina. Mas nós aqui não. Aqui tem homens viril, predadores. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu gosto de descontrair assim no início da ministração. Quem já ouviu falar de um filósofo grego chamado Diógenes o Cínico? Levanta a mão. Diógenes, o cínico, ele cavalgava pelas ruas da Grécia, à luz do dia, com uma lamparina acesa na mão. E os amigos dele diziam: Diógenes, o que fazes? E ele disse: eu estou à procura de homens. Ele repetia: eu estou à procura de homens. À luz do dia, com uma lamparina acesa, procurando homens. Ele era muito cínico, né, meus irmãos? Mas eu quero dizer para vocês que não só Diógenes está procurando homens, mas Deus também está à procura de homens. Quem crê nisso? Levante a mão. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, porque Ezequiel fala sobre isso, no capítulo 22, no versículo 30. Ele diz assim, procurei um homem, assim diz o Senhor, que erguesse o muro, e que estivesse na brecha perante mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. O Senhor também está à procura de homens. Ele disse: não é um homem natural, não é um homem comum, mas é um homem segundo o seu coração e que esteja dentro da sua vontade. O melhor lugar para o homem habitar é no centro da vontade de Deus. E ele diz: homens que erguem muros, homens que levantem numa situação de proteção sobre a sua família, sobre a sua casa. Hoje eu quero ministrar para vocês sobre este versículo, e eu quero trazer ele para dentro do nosso lar.
esse versículo tão lindo e tão maravilhoso, que fala sobre produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Deus também está à procura de homens, irmão, homens que produzem frutos, homens produtivos, e é esse homem que Ezequiel está falando aqui nesse versículo, homens que se preocupam com a sua família, homens que se preocupam com a sua casa, homens que se preocupam com o bom andamento do seu lar. Louvado seja Deus. Homens, meus irmãos, homens, como disse o Diógenes, ele fala, eu estou à procura de homens. Tem um grande pregador, que ele, chamado Jonathan Edwards, eu vi na sua biografia, que ele estava dentro de um avião, e ali assentou-se um homem ao seu lado, e esse homem perguntou para ele, o que você faz da vida? Aí ele disse para esse homem, eu sou marido. E o homem perguntou, e além de ser marido, o que você faz? Ele disse, eu sou pai. E o homem perguntou a ele, além de ser marido e ser pai, o que você faz? Qual a sua ocupação? E ele disse, eu, quando tenho tempo, eu prego a palavra de Deus. Então, o que esse homem estava comunicando? Ele estava dizendo, o meu maior ministério é a minha casa, o meu maior ministério é evangelizar a minha família, o meu maior ministério, a minha vocação, o meu ofício, a minha missão, a minha função é a minha família. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês pensam que está aqui no púlpito ministrando a palavra é o maior ministério? Não, meu irmão, isso é secundário. O seu maior ministério como homem ao máximo é cuidar do seu lar, é evangelizar os seus filhos, é você, discipular os seus filhos, é você desenvolver a salvação da sua família. Você foi chamado por Deus para dar frutos. Todo cristão, quando ele vem pela fé, todo cristão, quando ele se converte ao Evangelho, todo cristão, quando nasce de novo, necessariamente somos obrigados a produzir frutos. Os frutos, eles são uma evidência que a sua conversão, ela é verdadeira. Os frutos é uma evidência de que você é santificado. Os frutos são uma evidência de que você é um cristão salvo. Glória a Deus. E a Bíblia, ela exige, Deus exige que todo cristão, ele seja produtivo, que ele produz frutos. Ei, meu irmão, após esse curso de homem ao máximo, talvez vocês já fizeram como casal o curso Casados para Sempre. Alguns aqui já fizeram o curso Mulher Única, talvez curso de noivos, talvez o curso Paz para toda a vida. Temos vários cursos que as nossas igrejas nos oferecem, para a gente poder crescer como homens, crescer como marido e crescer como pai, porque esse curso Homem ao Máximo, ele é tão extraordinário, que eu fiz ele 12 vezes. Estou fazendo agora pela 13ª vez. Meu irmão, na minha casa, quem cumpria o papel do sacerdote era minha esposa. A minha esposa que orava pelas minhas filhas. A minha esposa que ensinava a palavra de Deus para minhas filhas. Porque eu era omisso. A minha esposa, ela cuidava da parte espiritual da casa. E eu achava que eu, trabalhando, eu pagando as contas, enchendo a geladeira, eu já estava fazendo a minha obrigação, era o suficiente. Como cristão, eu era verdadeiramente um cristão, um pai omisso dentro da minha casa. Mas quando eu fiz esse curso,
Há 12 anos atrás, as vendas caíram dos meus olhos, o meu entendimento, ele prosperou na presença de Deus, e eu conversei com a minha esposa em casa e falei, a partir de hoje, eu vou assumir a minha função de sacerdote do lar. A minha esposa falou, então vai ser hoje. Aí nós entramos no quarto da minha filha, porque é a minha esposa que fazia essa função. Quando eu entrei no quarto da minha filha, minhas filhas falaram, ô pai, o que tu faz aqui? Eu falei, eu vim orar por vocês. Elas falaram, vaza. Eu quero minha mãe. Eu falei, mas filha, agora sou eu que vou fazer essa oração. E elas, ô mãe! Aí minha esposa entrou no quarto. Ô mãe, papai disse que vai orar agora. A minha esposa, agora é ele aprendeu no curso que ele agora é um sacerdote do lar. Ele precisa representar vocês para Deus, diante do Senhor. E ele vai ser agora o homem que vai ensinar vocês a palavra de Deus. Ele, como sacerdote, ele vai ser o intercessor do nosso lar. Aí minhas filhas, então pode orar, pai. Aí eu orei por elas, fiz a oração, apaguei a luz, e daquela noite em diante, todas as noites eu ia para o quarto orar com elas. Na hora do café, na hora do almoço, eu abria a minha Bíblia e eu ministrava para elas, e elas cheias de fome, ela dizia, pai, só vai vir de novo pregar? Eu falei, claro, minha filha. Ministrava, e as minhas filhas cresceram na graça, no conhecimento, na sabedoria, oh glória a Deus, e Deus me ensinou a formar minhas filhas uma identidade cristã, Deus me ensinou a formar minhas filhas um destino abençoado, e as minhas filhas hoje são formadas, as minhas filhas hoje, elas são praticamente independentes financeiramente, elas são bênção na presença de Deus, são cristãs, estão casadas, e elas hoje têm a família delas, glória a Deus. Irmãos, tem 4 funções que você, como marido, você precisa aprender, e eu vou te falar. A primeira função é do sacerdote do lar. No Antigo Testamento, o sacerdote do lar, ele era o intercessor, era o representante do povo. Então ele ia até o povo, ali ele via a necessidade do povo, e ele conduzia essas informações para Deus, ele intercedia pelo povo, ele era o representante, o mediador, entre Deus e os homens, era o sacerdote. Então, você como sacerdote da sua casa, você é o representante da sua família, você precisa ficar atento, com o teu radarzinho ligado, dentro da sua casa. Quando seus filhos bater o portão, você tem que saber o que está acontecendo com eles. Essa batida foi diferente. Quando eles entraram na sua casa, bater o pé, você tem que saber tudo o que está acontecendo. Se a sua esposa, ela estiver triste, você tem que observar a sua esposa, analisar a sua esposa, porque você é aquele que vai evangelizar a sua esposa, ensinar a sua esposa a palavra de Deus. Tem muitos maridos aí, meu irmão, que dizem, a minha mulher, ela é possessiva, a minha esposa é dominadora, a minha esposa é escandalosa. Ei, meu irmão, você sabia que você tem a mulher que você forma? Como sacerdote da sua casa, você precisa moldar a sua esposa. Como sacerdote da sua casa, você precisa ensinar a sua esposa. Como você prova isso, irmão Celso? Se você abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 35, você vai ver. Eu vou ler com vocês, porque às vezes você não teve essa disposição hoje de ler a palavra de Deus, mas eu vou ler com vocês. Diz que se a mulher quiser aprender alguma coisa, eu não vou falar não, vamos ler juntos. Ela precisa consultar o seu marido em casa. Olha que coisa maravilhosa. Se, porém, querem aprender alguma coisa, olha só, interroguem em casa a seu próprio marido. Então, esse versículo diz o quê? Que se a mulher tiver dúvidas, se a mulher
ela não está compreendendo, quem vai ensinar ela vai ser o marido, o esposo. A esposa não precisa ficar na igreja, irmão, atrás do professor de escola dominical, atrás do pastor, ligando para o superintendente. Não, ela precisa confiar em você. Ela precisa entender que ela tem um marido em casa que vai ensinar ela, que vai discipular ela, que vai evangelizar ela, vai desenvolver a salvação da sua esposa. Isso depende de você. Bate no peito assim, fala assim, eu sou o sacerdote da minha casa. Segundo lugar, o profeta da sua casa. Você é o profeta da sua casa. Agora você vai até Deus, como profeta, buscar informação, buscar a revelação de Deus, através das escrituras sagradas. Você vai buscar, meu irmão, a exposição dos versículos bíblicos, para você trazer para a sua família. Essa é a função do profeta do lar. Ensinar os seus filhos. Você vai falar, Senhor, a minha filha está com um problema, os meus filhos estão com dúvidas, eu tenho filhos que eles estão passando por crises, e você vai conduzir a Deus essas informações. Como sacerdote do lar, você entende que você é o provedor da sua casa. É importante, irmão. A sua esposa talvez possa trabalhar fora, isso é bom, mas você é o provedor da sua casa. Você tem a responsabilidade de suprir as necessidades da sua família, na educação, na alimentação, na área médica, no vestuário. Olha, você tem essa responsabilidade. Até lá em casa, tudo lá em casa, quem participa da parte financeira sou eu. A minha esposa administra, mas quem supre todas as necessidades da minha casa sou eu. É óculos, é a parte dentária, olha, alimentação, cursos. Trabalho muito. Eu sou um cara que o que eu mais sei fazer na vida é trabalhar e pagar minhas dívidas. Isso aí eu aprendi com meu pai. A minha esposa administra tudo lá em casa. Vocês já deram cartão de crédito para a esposa de vocês? Levanta a mão aqui, quem já fez isso? A minha esposa tem 2 cartões de crédito. E a minha esposa, ela é do lar há mais de 20 anos, né, meu amor? Oi? A minha esposa é uma excelente administradora. Então, eu percebi, eu detectei, que a minha esposa, ela parou de trabalhar e falou, vou cuidar das nossas filhas. Mas ela ficava muito triste nos cantos da casa, eu só observando ela, e eu pensei, vou orar ao Senhor. Aí eu orei, e Deus falou, você precisa passar essa administração para ela. Você vai elevar a autoestima dela. Que dinheiro deixa a mulher feliz, não deixa, meus irmãos? Aí, Deus me deu uma excelente ideia. Aí eu sentei com a minha esposa e falei para ela, ó, a partir de hoje, essa parte financeira, você vai tratar de tudo. Toda a parte financeira. Cartão de crédito, você vai pagar as contas, tudo. E ela agora paga tudo pelo celular, fica lá, ó, pagando as contas pelo celular, não sai nem de casa. O dinheiro eu deixo lá em cima da mesa, deixo tudo liberado, ela faz o que ela quer, né, meu amor? Não tem muito não, meu irmão, tem pouco, mas o pouco na mão dela multiplica. Glória a Deus. Outra função, você é o protetor da sua família. 4, sacerdote, profeta, provedor e protetor. Meu irmão, você protege a sua família do ataque espiritual e do ataque físico. Essa é a sua função. Você ergue muro de proteção sobre a tua casa. Quando vier uma ameaça espiritual, você está espiritualmente
fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você vai orar e vai bater em retirada toda a influência do mal, porque você está aliançado com Deus. Quando vier um ataque físico, você vai estar lá, ó, pronto. Meu irmão, não toca na minha família, não. Mamãe falava assim, ó, o céu só tem tamanho de documento. É verdade, eu sou fraco mesmo. Mas se mexer com a minha esposa, se mexer com as minhas filhas, o pau vai quebrar. E eu não me arrependo. Eu protejo a minha família. Eu defendo a minha família. Irmão, eu era jovenzinho. Eu tinha referência quando eu era jovem. Eu ficava assistindo Braddock. Quem lembra do Braddock aqui? Braddock, meu irmão, é Chuck Norris, não é isso? Chuck Norris. Eu via todos os episódios de Chuck Norris. Braddock. Aí depois eu assistia Conan Bárbaro. Quem lembra? Pô, Arnold Schwarzenegger. Meu irmão, eu era jovenzinho, papai. Vai brincar na rua? Não, eu falei, não vou brincar não, vou ficar aqui assistindo esses homens fortes aqui, papai. Aí Sylvester Stallone, ele vinha, Rambo! E eu lá, mais um episódio. Vou assistir, meu pai. Ficava lá. Aí, quando chegava a tardezinha, eu pegava o cimento, pegava aquela barra de ferro, aquela latinha de leite ninho, eu enchia de concreto, né? Fazia lá um halterezinho meio... Aí ficava lá. Tchau, 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 tchau. Eu queria ficar igualzinho a eles. Aí assistia, quem lembra aqui do Clint Eastwood? É do seu tempo, pastor Paulo? Esse aqui vocês vão lembrar, quem é acima de 50 sabe quem é. Charles Bronson. Quem lembra? Homens que apagavam charuto na língua, pastor. Charles Bronson era terrível. Eu assistia todos os episódios dele. Eu queria ser forte. Eu queria ser brabo. E o meu pai falava assim para mim, não chora não. Quando eu estava chorando, ele, não chora não. Homem que é homem não chora. Tu não está assistindo aí esses bárbaros. Agora tu está chorando. Aí me ensinou. Vou te dar mais uma, hein, Celso? Fala, pai. Homem que é homem não leva desaforo para casa. Quem lembra disso aí? Esses chavões era terrível. Eu brigava na rua, eu ficava violento, era terrível, apanhava, eu chegava com o olho roxo. Papai, se entrar aqui chorando, tu vai apanhar. Papai dizia assim para mim, ó. Homem que é homem, ele não pede, ele manda. Quem lembra disso aí? Caramba, cara. Eu era um machista de primeira linha, primeira qualidade, era terrível lá em casa. Desobediente. Porque eu aprendi assim. Aí quando eu fui me casar, eu com 22 anos, irmão, 23 anos, falei, pai, eu vou me casar, pai. Vou me casar, a Sandra é a mulher da minha vida, eu amo a Sandra, eu vou me casar com ela. Ele falou assim para mim, senta aqui, meu filho, vou te ensinar um princípio. Aí eu sentei, ele falou para mim assim, ó, ô Celso, escuta o que eu vou te falar. Homem que é homem não perde oportunidade de ter um caso fora do casamento. Eu falei, mas pai, eu vou me casar agora, pai. Não, todo homem trai. E você vai trair também, Celso. Mas vou te ensinar uma coisa. Quando você fizer isso, você nunca confessa. Você morre negando, morre negando, morre negando. Nunca confessa, porque o dia que você confessar, você nunca mais vai ter paz, sossego na vida. Eu cresci assim. Papai, ele pegava a gente e levava a gente, dava dinheiro para a gente entrar nessas casinhas doidas. Quem está entendendo aí? Meu pai era machista por excelência. Então, você cresce dentro de uma família dessa, como você fica? Disfuncional. Uma família que não funciona. Eu era como terreno baldio. Terreno baldio não produz frutos bons. Terreno baldio só produz mato, só produz ervas daninhas.
Mas quando eu aprendi na palavra de Deus que eu precisava frutificar, que eu precisava dar frutos dignos de arrependimento, eu entendi que eu deveria plantar uma semente, aleluia, uma semente que iria germinar, eu ia cultivar, eu ia cuidar, eu ia pôr terra, adubo, remédio, ia crescendo, crescendo, frutificando para a glória de Deus. Quem crê, aplaude ao Senhor, aleluia! Glória a Deus! Então, como frutificar dentro do lar, dentro da consciência dos seus filhos? Eu vou terminar falando sobre isso. Como fala em Malaquias, não é isso? No capítulo 4, versículo 6, se eu não estou enganado, no último versículo, diz que o coração dos pais convertido aos filhos, e o coração dos filhos convertido aos pais. Diz que o Senhor não ia destruir a terra. Se o coração dos pais fosse voltados para os filhos. Como você converte o seu coração para os seus filhos? Como? É uma pergunta. Você precisa perdoar os seus filhos. Você precisa deixar de mentir para os seus filhos. Deixar de fazer comparação dos seus filhos com os seus sobrinhos, com os seus vizinhos, com os outros filhos que você tem. Isso, meu irmão, provoca a ira dos seus filhos. Quando você diz para ele, vamos para a igreja, vamos para o culto, e você fica em casa, você não vai, você também provoca a ira dos seus filhos. Quando você diz para ele dar a oferta dele, dar o dízimo dele, e você não dá, também provoca a ira dos seus filhos. Eu gosto muito do versículo de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 6. É um versículo que ele é uma explosão na vida do pai. Diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está falando o que através desse versículo? Eu te dou a lei, as leis, os mandamentos, eu te dou meus preceitos, eu te dou o Evangelho, as Escrituras Sagradas, eu te dou o Pentateuco, eu te dou a Torá, eu te dou a Bíblia por inteiro, mas ela precisa estar no seu coração, pai, no seu coração, mãe. Essas palavras precisam ser absorvidas por vocês, dentro do seu coração. Porque quando o pai se educa, meu irmão, quando o pai ele é espiritual, quando ele absorve a palavra de Deus, ele vai dar aquilo que ele tem. Porque você só vai conseguir dar para o seu filho o que você tem. Você só vai conseguir dar para a sua esposa aquilo que você tem. Dentro do seu casamento, você não vai tirar do seu casamento aquilo que você não colocou dentro dele. Não vai conseguir tirar. Só consegue tirar do teu casamento aquilo que você colocou lá. Muitas pessoas se casam para ser feliz, mas poucas encontram a felicidade dentro do casamento. Se você colocar dentro do seu casamento amor, perdão, tolerância, cumplicidade, afetividade, beijos, carinhos, abraços, elogios, enaltecendo a sua esposa, valorizando ela, você vai poder tirar isso para a sua própria felicidade. Mas se você colocar dentro do seu casamento violência, agressão, hostilidade, tolerância zero,
Você vai ser um instrumento do inimigo dentro da sua casa para infelicitar, destruir o seu casamento e a sua família. Você quer ser feliz com a sua família? Quer dar um exemplo bom para os seus filhos? Ame a sua esposa, ame a mãe deles. Os seus filhos, eles precisam olhar para você e dizer: eu quero ser igual ao meu pai. Um exemplo de pai, um bom testemunho de pai dentro da sua casa. Quando você absorve a palavra de Deus, Deuteronômio fala o quê? Que você vai ensinar, instruir, inculcar na mente dos seus filhos. Mas você primeiro se educa, primeiro você se forma, para depois você educar os seus filhos. Os seus filhos, eles não nascem salvos. Às vezes a pessoa fala assim: ah, meu filho nasceu, é um anjinho, né, irmão? Mas na verdade, irmão, se você não desenvolver nele, desde o nascimento, a salvação deles, você não vai perceber que tu vai criar um pecadorzinho dentro da sua casa. Porque tudo que é lançado na mente dele, ele absorve. É como uma folha branquinha a mente dele quando nasce. Ele absorve o que ele vê, ele absorve o que ele ouve, e ele absorve o que ele toca. O que é que seu filho está vendo na sua casa? Ele está vendo brigas, discussões, contendas, xingamentos? É isso que ele absorve. O que ele está ouvindo na sua casa? Você tem cuidado de fechar a sua porta do seu quarto quando você tiver uma intimidade com a sua esposa? Tem que ter cuidado. Você discute finanças, economia na frente dos seus filhos? Está ruim, estou sem dinheiro, estou numa miséria, está difícil, estou desempregado, a coisa não tem dinheiro para nada. Ele está só escutando. Eu tive um aluno que ele contou na classe que o filho dele, de 12 anos, estava faltando na escola. Aí ele foi chamado para ir lá na escola. Quando ele chegou na escola, a diretora falou: seu filho já tem quase um mês que não vem para a sala de aula, que ele não assiste uma aula. Ele falou: como pode? Meus filhos todo dia saem de casa para ir para a escola. Ela falou: mas ele tem falta aqui para dar metro. Aí ele chegou em casa, foi investigar. Descobriu que o filho dele estava trabalhando, entregando hambúrguer, com 12 anos de idade. Aí ele confessou que ele, dentro de casa, ele e a esposa discutia sobre finança, na frente do filho. Então o filho pensou o quê? Eu preciso ajudar meus pais. Olha só. Violentaram a consciência daquela criança. E ele parou de estudar para trabalhar, para trazer um dinheiro para casa. Então nós, como pais, temos que vigiar todo o tempo com aquilo que nós falamos dentro do nosso lar. E o que teus filhos estão tocando? Está tocando em quem? Na babá? Em que eles estão tocando em casa? Na tia? Na prima? Estão tocando em que dentro de casa? Que eles absorvem tudo que eles tocam. Então os pais têm que ficar atento dentro da sua casa com aquilo que ele assiste na televisão. Quando o rei Davi, ele lá em Samuel capítulo 30, 1 Samuel no capítulo 30, eles foram para a guerra, todos os homens deixaram a cidade totalmente desprotegida e foram para a guerra.
Os amalequitas vieram com ímpeto, com força, como lobos devoradores, invadiram a cidade de Ziclague, e ali saquearam toda a cidade, levaram as esposas, levaram os filhos. Quando os homens avistaram a cidade, retornando da guerra, eles viram fumaça, a cidade queimada a fogo. Quando entraram na cidade, chamando pela esposa e pelos filhos, a cidade estava deserta. E começaram a chorar. Sabe como é que os amalequitas levaram os filhos e a esposa? Com barras de ferro, bolas de ferro, algemas, correntes, grilhões. É assim, meu irmão, que o inimigo faz quando você é ausente. Quando você não protege seus filhos, a sua casa, a sua família, ele vem, meu irmão, como uma serpente rastejando, e ele entra, ele vai na sala, vai na cozinha, vai no quarto, e ele vai observando, e ele vai seduzindo, ele vai, meu irmão, contaminando a consciência dos seus filhos e da sua esposa, porque você é um pai ausente, o marido ausente. E ele vai dar o bote, porque a serpente não tem misericórdia. Ele vai dar o bote certeiro. Por quê? Porque você não fiscaliza o que o seu filho está assistindo na internet. A sua esposa fica ausente, talvez tenha alguém seduzindo ela e você não sabe. Então, vamos aprender nesta noite a importância de dar frutos dentro da nossa casa, frutificar dentro do nosso lar. Ei, meu irmão, é noite de frutificar, de dar frutos, é noite de você repensar a sua posição como sacerdote, o seu papel dentro da sua casa, dentro da sua família, desenvolver a salvação, desenvolver o caráter do seu filho, desenvolver a sexualidade do seu filho. Você precisa mostrar para ele, se for menina, você ensina de você é mulher, você é menina, você é dócil, você é meiga, você é sensível, é a princesinha do papai. E se for menino, meu irmão, diz para ele, você é homem, você é macho, é homem com H, tu vai trocar lâmpada, vai fazer sapata, vai virar laje, tu vai, meu irmão, lutar jiu-jitsu, tu vai lutar, meu irmão, judô, você é homem. Se você crê, aplauda o Senhor. Já terminei, meu senhor, e estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito contente de estar aqui, porque eu não sabia que eu estava vindo para essa igreja. E essa igreja aqui, eu conheço essa igreja. Dentro do ônibus, o irmão Cláudio Paz, ele disse, estamos indo para a igreja da Vila da Penha, lá na Vila Meriti, não é isso? Eu falei, eu conheço essa igreja. Há 15 anos atrás eu estive aqui. Eu fiz encontro de casais aqui com a minha esposa. Eu morando lá em Santa Cruz. Mas um amigo meu, um casal de amigos meus que congregaram aqui, moravam aqui, eles pagaram a nossa vinda aqui. Investiram, né? A nossa vinda aqui. E nos convidou a participar do encontro de casais aqui. Confesso que eu achava que eu não tinha problema, mas eu tinha problema, vários problemas no meu casamento. E foi, eu já fiz vários encontros de casais, mas esse aqui é inesquecível. Eu glorifico a Deus por essa igreja. Eu fiquei tão contente aqui, que o irmão falou assim, eu participo da Madrugada do Carinho. Quem conhece aqui? Aí eu falei, eu vou contigo também. Aí ele falou, vou passar na sua casa para te pegar. E às sextas-feiras, não é isso? Ele passava na minha casa, me pegava e eu vinha para cá. Oh, glória a Deus. Aqui a gente se reunia com o saudoso irmão Celso, esposo da Ana. Ele era o líder. Quem conheceu aquele carequinha, barrigudinho? Acho que ele era contador, não é isso? Homem de Deus. Ele cantava assim, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
As suas mãos, seu poder sobre mim. Sempre cantava esse louvor, sempre. Reunia a gente e eu aprendi a cantar com ele esse louvor. E nós saímos daqui para evangelizar na prostituição, lá na Quinta da Boa Vista. Nós saímos daqui para evangelizar lá no hospital Souza Guiar. A gente ia para a rodoviária. Nós íamos para Lapa. A Lapa era treva pura, mas eu creio que Deus tem propósito naquele lugar, para salvar aquele povo. Íamos para a Glória também ali, na prostituição. E eu aprendi muito com os irmãos aqui dessa igreja. Aprendi a ter sensibilidade. Aprendi a não ser egoísta e nem orgulhoso. Deus quebrou isso da minha vida aqui nessa igreja. E eu participei de várias noites da madrugada do carinho. E sinto saudade. Porque os irmãos que participavam daquela madrugada eram os irmãos comprometidos com o evangelho, comprometidos com as almas perdidas, comprometidos com o evangelismo. E eu quero aplaudir vocês aqui em nome de Jesus. Já vamos aplaudir esse momento tão lindo dessa igreja, com esse trabalho da madrugada do carinho, que salvou e resgatou muitas pessoas. E aqui eu entrego a minha oportunidade ao abençoado ali. Agradeço a todos por esse momento, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez.